Senhor, obrigado por esta união. Abençoa, Senhor, este noivado. Ajuda-os, Senhor, e que todas as oportunidades que a vida te trouxer, Senhor, que lhes dês capacidade de ver, para que eles possam tomar as decisões certas em um nome de Jesus Cristo. Nós, como igreja, os abençoamos, os amamos, Senhor, de todo o coração. E todos digam comigo, amém e amém. Glória a Deus. Amém. Pois, é isso. Já disse ao Samuel que ele ainda não pagou o dote, mas está atrasado, pois vem com juros. Glória a Deus. Vamos então à palavra de Deus. Não sei porque é que hoje estou nervoso. Só de me lembrar que andei com ela ao colo. Foi há pouco tempo que ela nasceu e já está a querer ir embora. Mas pronto. É a vida, é a vida. Pois a minha sogra está-se a queixar que eu levei a filha dela. Tinha 17 anos, não é? Eu não tenho muita autoridade para falar destas coisas. Glória a Deus. Bem, amados irmãos, hoje eu quero falar uma mensagem, uma palavra de Deus que tem andado no meu coração já há algum tempo. E talvez isto vá um pouco em contramão daquilo que estamos habituados a ouvir. E o título da mensagem de hoje é: a fé é dom de Deus para o homem ou é esforço do homem? É uma pergunta. A fé é um dom de Deus para o homem ou é esforço do homem para obtê-la? Eis a questão. Irmãos, é com muito temor que hoje quero-vos falar esta mensagem. Eu quero dizer a vocês, amados, que eu não sei tudo. Eu tenho aprendido muito com vocês. Desde que a igreja foi inaugurada, está a ser uma aprendizagem em conjunto. Não é só vocês que estão a crescer, eu também estou a crescer. Estou a crescer como pessoa, estou a crescer na área da fé, da palavra. E aquilo que eu quero ensinar para vocês hoje, mostrando pela palavra de Deus, vai muitas vezes em contrário, e se calhar vocês já encontraram aqui muitas mensagens que vocês pensaram assim, mas não foi assim que eu ouvi. E isso acaba por abalar um pouco a nossa estrutura. Mas eu digo-vos de todo o meu coração, eu estou com temor hoje diante de Deus. Porque eu não quero de maneira nenhuma, e quero pôr à consideração esta mensagem, eu quero que vocês julguem essa mensagem, tomem nota. Não a sigam só porque eu estou a falar. Só porque alguém gosta muito de mim e porque eu digo aqui qualquer coisa, então se ele diz é porque é assim. Eu quero que vocês julguem a palavra. Eu quero que vocês estudem a palavra. E isto, como eu disse, tem sido uma aprendizagem. Em relação a este tema, eu quero começar por dizer o seguinte. Durante anos, eu fui ensinado que a fé em Deus é algo que o homem obtém pelo esforço de ouvir e ouvir a palavra de Deus. A frase que fica no nosso ouvido e que está muito nos nossos ouvidos é: fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quem é que já ouviu muitas vezes esta frase? Digam lá todos comigo: fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E o que é que acontece ao longo destes anos todos? Nós ficamos com esta ideia de que uns têm uma fé pequena e outros têm uma fé maior. E qual é o medidor usual? Qual é o medidor que mede se alguém tem uma fé pequena ou se alguém tem uma fé grande? O medidor usualmente que se usa muito no meio das igrejas é o que chamam de frutos. Digam-me comigo, frutos. Então, se as pessoas têm frutos é porque têm uma fé grande.
E se as pessoas têm poucos frutos, têm uma fé pequena. E fica esta ideia, fica ou não fica? Fica. E esse medidor que se chama frutos, ainda por cima está a medir frutos num contexto errado, na minha ótica. Porque o medidor desses frutos é sempre neste sentido. No sentido de sucesso, prosperidade, milagres, saúde, felicidade. No contexto da igreja, uma igreja próspera, grande, é conquistar o mundo. Se nós estivermos dentro deste contexto, então é porque essas pessoas têm grande fé. Porque as pessoas são prósperas. Porque as pessoas têm muita saúde. Porque as pessoas são felizes. Porque há muitos milagres. Porque há prosperidade. Então o que acontece? Fica esta ideia assim, se eu olho para mim, para a minha vida e vejo que eu não sou assim tão próspero como se prega, eu começo-me a sentir inferiorizado. Eu começo a sentir assim, há qualquer coisa de errado que está em mim. Porque eu não consegui conquistar isto, ainda não atingi esta meta, este ano eu falhei isto. Qualquer coisa está de errado comigo. Provavelmente, das duas, uma. Ou eu tenho a fé pequena, ou Deus não gosta de mim. E este ensino leva exatamente a isto. Chegamos a um ponto em que, em vez de nós entendermos sobre este assunto de fé, nós entramos no campo da competição e da comparação. Começamos a nos competir uns com os outros. E se alguém está doente, nós ficamos com aquela ideia assim, este irmão ainda não venceu na saúde. E nós respondemos normalmente assim, tens que ouvir mais a palavra de Deus. Porque fé vem por ouvir a palavra de Deus. E a pessoa vai para o esforço, chega à casa, põe as cassetes, põe os CDs, vai à internet e ouve, mas a doença está lá na mesma. E começa-se a questionar e começa a pensar assim, mas afinal, será que eu tenho fé? Quem é que já duvidou aqui da sua fé? Eu já duvidei. Levanta as duas mãos, os pés. Porque às vezes nós sentimos assim, postos de lado. Afinal, este sucesso que tanto se prega não é 100% realidade. Essa prosperidade, essa saúde, essa conquistar do mundo. Irmãos, nós temos que ter cuidado quando se fala destes assuntos, porque nós podemos levar uma geração inteira a criar expectativas que possam sair frustradas. E hoje o que mais nós encontramos é cristãos frustrados, é cristãos doentes, é cristãos que se questionam sobre a fé deles. E isso ainda põe as pessoas mais em baixo. Em vez das pessoas saírem motivadas da igreja, porque o pregador diz, irmãos, e você precisa de fé para vencer, e você precisa de fé para não sei o quê, e tu vais conseguir este ano, e a tua fé vai buscar, e a tua fé vai conquistar, e a tua fé vai trazer dinheiro, e a tua fé vai trazer saúde. E o irmão sai dali com os pelos no ar, e durante a semana vê que afinal aquilo que o pregador falou não se conseguiu atingir. E começamos a questionar, aonde é que eu estou a falhar? Digam lá todos comigo, aonde é que eu estou a falhar? Porque agora, deixe-me fazer aqui esta comparação. Será que nós todos aqui somos mais burros que os outros? Então há os campeões da fé e há os, desculpa a expressão, os totós da fé. Não é? Os totós da fé. Dá um bom livro. Eu não sei, meus irmãos, eu tenho pensado muito nisto e tenho orado muito sobre este assunto, porque há qualquer coisa que está errado na igreja no modo geral. Porque não casa, como é que é? Não casa a bota com a perdigota, é assim que se diz, não é? Porque é assim, repara uma coisa,
Se a fé só vem por ouvir a palavra de Deus, se a fé é uma conquista do homem que vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, então com tanta palavra pregada aí no mundo todo hoje, já devíamos estar todos campeões na fé. Mas a igreja não está campeã da fé. Porque nós pomos uma cara toda bonita, toda lavada, toda simpática, vestimos-nos bem, ao domingo vamos à igreja, parece que está tudo bem. Aqui dentro há coisas aqui que ainda não estão resolvidas. E pomos um sorriso e achamos todos, aí, grande campeão de fé. Não, irmãos, se a fé fosse só assim, por ouvir e ouvir e ouvir, ouvir a palavra de Deus, com tanta palavra que você ouve, você já devia ter uma fé que vai daqui à lua. Diga comigo, ó glória. Diga assim, a pessoa que devia ouvir aqui hoje, não está cá hoje. Então vamos lá àquilo que a palavra de Deus nos ensina. E vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos, capítulo 12. Glória a Deus, eu amo esta palavra de Deus. Se nós começarmos a ler... Irmãos, sabe uma coisa? Nós não precisamos de grandes revelações. Sabe o que é que a gente precisa? Saber ler português. Porque se você souber ler português, lê com atenção os textos, você começa a perceber o que é que os textos querem dizer. É muito importante isso. Romanos 12, versículo 3, e diz assim a palavra de Deus. Digam todos comigo, porque pela graça que me é dada, diga cada um entre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança. Agora, vírgula. Temperança, não é? Então diga agora, vírgula. Agora diga comigo, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Diga comigo, oh glória. A medida da fé, não é uma medida da fé, é a medida da fé. Isto é, que Deus reparte a cada um. Nós já vamos ver que fé, já vou adiantar, fé é um dom de Deus. É Deus que dá fé. Deus dá fé. Já vamos ver a quem. Mas Deus é que dá a fé. Fé é um dom de Deus. É uma dádiva de Deus. Amém? E Ele dá a medida da fé e reparte essa medida a cada um. Diga comigo, a cada um. E Deus é tão fantástico, irmãos, porque assim Ele não é injusto. Porque todos, na partida da corrida, partimos todos com a mesma medida da fé. Todos temos a mesma medida da fé. E eu acho isto fantástico porque Deus não é injusto. Diga comigo, Deus não é injusto. Há bocado estávamos aqui a ouvir vocês, não é, na brincadeira da Célia, e uns diziam assim, Deus não mente. Deus não mente. Outros diziam, Deus é justo. Exatamente, Deus é justo, Ele não mente. Ele não é injusto. E Ele não nos põe para fazermos comparações uns aos outros. Isto não é uma competição. A vida cristã não é uma competição para chegar primeiro ao céu. Não é uma competição. Diga comigo, oh glória. Agora veja o seguinte. A fé é um dom de Deus, é uma dádiva. Tal e qual como a graça de Deus. Veja aí Efésios capítulo 2. Nós já vamos voltar aqui a Romanos, mas veja aí Efésios 2. Irmãos, eu sei que quem for ver este vídeo e ver-me a mim a pregar estas coisas vai dizer assim, o que é? O pastor Fidalgo está a falar aquilo? E esqueçam-se que eu na introdução eu disse que durante anos eu fui ensinado e ensinei de uma maneira que, como eu estava a dizer ao início, fé vem
Mas vamos ver pela palavra de Deus que afinal há algo aqui que temos que aprender. Efésios 2, versículo 1, do versículo 1 ao 8 diz assim: E vos vivificou estando vós mortos em vossas ofensas e pecados, que em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Isto é, nós todos estávamos no mundo, debaixo da tirania de Satanás. Mas, enquanto ainda estávamos mortos nas nossas ofensas, nos nossos pecados, Deus decidiu nos vivificar. Glória a Deus. Depois, diz aqui o versículo 4, Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós ainda não estamos lá sentados, mas é como se estivéssemos. Este será o nosso futuro. Ele já decidiu fazer isso. Versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus. Agora digam todos comigo, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto o quê? A graça e a fé não vem de quem? Não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. Diga comigo, glória a Deus. Eu pensava que tinha que ser pelo meu esforço. Deus é tão bom porque se fosse tudo, se a redenção fosse pelo nosso esforço, ninguém chegava lá. Não é pelas obras, mas é pela misericórdia e pela graça de Deus. Então, fé, o que é fé? Fé é graça de Deus para a nossa vida. Fé é graça. Fé é vida. Fé é luz. Haja luz, glória a Deus. A fé está presente. A fé está presente. E está presente aonde? Aonde é que nós encontramos fé? No Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo está carregado de fé para ser entregue a nós. Uau! Paulo diz lá, tomem nota, pois vocês já conhecem esta passagem, em Romanos 1, já lemos muitas vezes aqui, versículo 16, que o poder de Deus se encontra aonde? No Evangelho. O poder de Deus está no Evangelho. O Evangelho carrega fé. O Evangelho carrega graça. O Evangelho carrega redenção, salvação. O Evangelho tem tudo para ti e para mim, que Ele nos deu, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Ele decidiu vivificar-nos e dar isto tudo a nós. Mas nós encontramos isto, sabe onde? No Evangelho. No Evangelho. O Evangelho de Deus é o poder de Deus para a salvação do gentio e do judeu, de todo o homem. Uau! Agora veja aí Romanos capítulo 4, vamos voltar a Romanos. Romanos 4, versículo 1. E vamos ler desde o versículo 1 até o versículo 9. E agora quero-vos pedir que vocês prestem atenção a uma palavra que está aí. Está a ver que a importância de saber português e ler português? Há uma palavra que nós vamos encontrar muitas vezes aqui nesta passagem, que é a palavra imputar. Digam todos comigo, imputar. Uma palavra assim cara, mas é muito simples. Versículo 1 diz assim: Que diremos, pois, ter alcançado do Abraão... Aliás, peço desculpa. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, lá está,
tem de se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura, digam todos comigo, creu Abraão a Deus. Mais uma vez, creu Abraão a Deus. E agora leio eu. E isso lhe foi imputado, a ver a palavra imputar, imputado como justiça. Versículo 4. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, isto é, quem não faz obra nenhuma, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também David declara, bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo, bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Versículo 9. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente ou também sobre a incircuncisão. Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Irmãos, o que é que significa imputar? Atribuir. Correto. Também podemos dizer conceder. E numa palavra mais moderna para os jovens é ativar. Ativar. Então temos atribuir, conceder, ativar. Mas o que é mais correto dizer é atribuir e conceder. Agora, presta atenção ao que eu vou dizer. Eu vou ler o que está escrito, que é para não fugir aqui deste foco, isto é importante. Quando creio, Deus atribui-me, concede-me justiça e fé. Ele dá-me, Ele concede-me, Ele me atribui. A fé é ativada no coração do homem quando este crê. Quando este crê. Porque nós temos a ideia assim, se eu creio, então é porque já tenho fé. Não. Abraão ouviu primeiro o quê? O Evangelho. E depois dele ouvir o Evangelho, então ele creu nele. E ao crer, foi ativado, foi-lhe atribuído, foi-lhe concedido a fé. Foi dado fé. Foi dado fé. A fé que está aonde? No Evangelho. Ela está lá. Os irmãos estão a entender? É como uma seringa que tem um antídoto. Quando ela é posta no braço, e a enfermeira carrega na seringa, ativou aquilo que está lá, aquele conteúdo que está lá, e entrou dentro do corpo daquela pessoa. Quando nós cremos, quando nós ouvimos o Evangelho, e quando nós, ao ouvir o Evangelho, nós temos duas decisões. Ou eu creio, ou não creio. Ou eu creio, ou eu o nego, rejeito. Jesus não disse assim, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem não crê, será condenado. Noutra passagem, João diz, a condenação permanece na pessoa. Então, meus amados, a fé nos é imputada. Abraão creu quando ouviu o Evangelho, quando ouviu a palavra de Deus, quando ele ouviu Deus a falar com ele creu. E ao ele crer, diz a palavra de Deus aqui, que lhe foi atribuída justiça. Ele foi justificado diante de Deus na hora. E lhe foi atribuída fé também. A medida da fé que Deus dá a todos aqueles que creem. Deus dá a fé a todos aqueles que creem. Então o que é que você e eu precisamos para ter acesso à fé de Deus? É crer no Evangelho, crer na sua palavra. Glória a Deus.
Amém? Agora você diz assim, ai pastor, mas eu já li na Bíblia alguns assim, que existe a fé pequena e existe a fé grande. Eu pergunto, vou meter aqui com o irmão João. Irmão João, quando você nasceu, já nasceu assim com os óculos e tudo, já assim com o cabelo branco? Não. Nasceu pequenino. Ainda há pouco estava a lembrar-me da Salomé. Ela andava aqui assim, ao meu colo. A minha neta Matilde, ela nasceu prematura e ela cabia-me na minha palma da mão, todo o corpo. Eu peguei nela assim. É uma coisa absolutamente fantástica por um lado e muito assustador. Muito assustador. Agora veja lá, eu quase daqui a bocado já nem consigo pegar nela. Continua a ser a Matilde ou não? Então, a fé é como a vida. Ela cresce, tem um crescimento. Ela amadurece. A fé amadurece. Daí que você vai encontrar muitas vezes Jesus assim, homens de pouca fé. Não quer dizer que eles não tivessem a fé, mas ela estava lá e ainda era do tamanho assim da palma da mão, igual à Matilde. Era imatura. Mas estava lá. E depois aqueles que eram considerados homens de grande fé. Porquê? Porque eram pessoas que já estavam mais maduras. Cresciam. Já estavam assim como o irmão João, já assim, cabelo grisalho, como eu. Também não posso falar muito, como o meu está a ficar branco. Então, nós vamos crescendo, vamos ganhando maturidade. E agora eu pergunto a vocês, o que é que forja a nossa vida, a nossa maturidade? Sabe o que é que forja a nossa maturidade? A vida. A maior escola que nós temos é a escola da vida. Não é a universidade, é a escola da vida. Porque a universidade tem muitas coisas no papel, algumas já estão desatualizadas, já nem servem para os dias de hoje. Mas é a nossa vida, o nosso viver é que nos torna cada vez pessoas mais maduras. A fé é igual. Sabe como é que a nossa fé é forjada? Sabe como é que a nossa fé é amadurecida? Quando ela está em constante crescimento. A fé cresce e amadurece pela perseverança da prática do Evangelho. Diga comigo, perseverança da prática do Evangelho. Se eu vos disser a vocês que eu já fui jogador de futebol e joguei na seleção portuguesa de júnior, vocês acreditam? Olhando para o meu corpo. Não acreditam. Mas sabe uma coisa, se eu hoje fosse jogar futebol ao fim de 5 minutos, eu estava assim, tenho que parar. Mas naquela altura, quando eu jogava futebol e praticava todos os dias, eu tinha uma coisa, eu era avançado, eu tinha uma coisa a favor, eu corria, era muito rápido. Quando os meus colegas punham a bola nas costas dos defesas, eu já lá estava. Enquanto eles estavam-se a virar, eu já lá estava. A apanhar, marquei muitos golos assim, isolados, diante do guarda-redes. Sempre fui muito rápido. E quando eu cheguei a praticar atletismo, eu não gostava de provas assim muito longas. Queria tudo rápido. Era o sprint. Mas eu treinava todos os dias. Podíamos dizer que a minha fé de futebol estava muito lá em cima. Mas com o tempo, deixei de praticar. Comecei a comer os cozidos da minha sogra. E comecei, não é? Isso é só para partilhar aqui, a dividir a culpa. Não, a culpa é minha. E então, hoje, se eu for praticar futebol, eu dou um jeitinho, mas já não é mais aquilo que eu era. A fé é igual. Você recebe a medida da fé hoje. Nasce de novo, ouviu o Evangelho, creu. Sabe uma coisa? Quando nós ouvimos o Evangelho pela primeira vez, você não sabe todo o Evangelho. Mas você creu naquilo que ouviu
E logo aí Deus já lhe dá o presente. O quê? Dá-lhe a fé que você precisa. A fé para você viver, nem que seja do tamanho do grão de mostarda. Se tu tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, se calhar é essa a medida que Deus dá. É assim pequenino, assim como o tamanho da Matilde na palma da mão. Pequenino! Mas está lá, foi-nos dado. Agora temos que fazer crescer aquilo, porque Jesus diz assim, ela vai crescer e vai se tornar das hortaliças maiores de todas e vai dar sombra a muitos passarinhos. Que é isso que Deus quer fazer contigo e comigo. Que a nossa sombra seja uma bênção para muitas pessoas. Glória a Deus. Amém? Então, esta fé, ela... Agora veja, agora vou-vos apresentar um novo medidor. O medidor correto, porque no início da lição eu falei-vos de um medidor dos chamados frutos que estão ligados ao sucesso, às conquistas, à prosperidade financeira, à saúde. Mas este medidor novo, que é o medidor correto, que é o medidor que o Evangelho nos apresenta, é o medidor do seguinte, de perseverança na prática do Evangelho. Esse é que é o medidor. Quando nós olhamos para Atos e vemos assim que escolheram homens cheios de fé, não é? O fulano tal estava cheio de fé. Como é que eles viam que a pessoa estava cheia de fé? Havia algum medidor assim físico? Não, eles viam porque eles viam o modo como eles viviam o Evangelho. É o modo como nós vivemos o Evangelho é que determina o grau de maturidade da nossa fé. É o modo como nós vivemos o Evangelho. Vocês querem ver qual é o melhor modo de todos? Paulo retrata este modo de uma maneira tão feliz, que está em Romanos 12. Lembra-se que ele está em Romanos a falar de fé. E agora ele chega a Romanos 12 e agora veja só o que é que ele retrata. O modo de viver o Evangelho. Romanos 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis, começa logo, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como um corpo tem muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, lá está, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, usa esse dom para exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside, com cuidado, e o que exercita misericórdia, com alegria. Não feche a Bíblia, olhe para mim. Para que é que serve a fé, a medida da fé que Ele nos dá? Para nós desenvolvermos os dons, para servirmos uns aos outros. É para servir-nos uns aos outros. E agora, de que maneira é que nós vamos servir? Conforme ele diz ali, quem tem dom para ensino, que ensine. Quem tem dom para exortar, que exorte. Quem tem dom para repartir, que reparta. E vai por aí fora. E agora veja o versículo 9 em diante, que eu acho espetáculo. Diz assim, eu leio, o amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Eu pergunto, é preciso fé para isto ou não? Eu digo-vos que é. Não é fácil o que agora vamos ler. Versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Ai, tribulação, pastor. Eu não quero tribulação.
Não queres tribulação? Olha o que eu lhe vou dizer, que eu tenho vindo a aprender com a maturidade da vida. Você sabe que é no sofrimento que nós crescemos, que nós nos tornamos maduros. É no sofrimento que o nosso caráter é forjado, é refinado. É na tribulação. Porque eu vou dizer uma coisa, não é quando tudo vai bem, quando nós temos todas as comodidades. Há pessoas que têm tudo de mão beijada. À mínima coisa já ficam frustrados. Não, irmão, não pode ser. A vida não é assim. A vida requer trabalho, esforço. Requer muitas vezes percas. Às vezes a gente perde. Às vezes a gente anda 2 passos para trás para andar às vezes 1 para a frente. Mas se faltar essa fé, nós não nos aguentamos. Nós nos aguentamos porque é difícil. Mas a fé ajuda-nos na tribulação. Perseverai na oração. Versículo 13 diz assim: comunicai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade. Irmãos, comunicai com os santos. Irmãos, é importante que nós nos preocupemos uns com os outros. E quando eu sei que alguém não está bem, eu me preocupo. Eu tento telefonar, eu mando uma mensagem. Olha, eu estou disposto para ir falar consigo, para ajudar. Às vezes, normalmente as pessoas dizem assim: ai, não, está tudo bem, não se preocupe. Às vezes parece que as pessoas não querem dar trabalho ao pastor, mas eu estou aqui para isso, é para trabalhar. Senão eu vou ter que arranjar um emprego noutro sítio, irmãos. Eu quero ajudar, eu quero que vocês possam contar comigo, mas não é só comigo, é contarmos todos uns com os outros. Comunicai com os santos, falai e ajudai-vos uns aos outros, orai uns pelos outros, na necessidade, segui a hospitalidade. Versículo 14, abençoai os que vos perseguem. E aqui começa a endurecer, abençoai os que nos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Ele não está a dizer para ser pobre. O que ele está a dizer tem a ver com humildade, encosta-te à humildade. Irmãos, ouve o que eu te vou dizer. Aquilo que tu tens mais de precioso na vida és tu como pessoa. É o teu valor, é o teu coração, esse é que é o verdadeiro tesouro. Não percas isso. Não são as conquistas que te vão definir como pessoa. Não é o sucesso que tu queres apresentar aos outros que te vai definir como pessoa. O que te define como pessoa é a tua riqueza interior. A tua fé. Aleluia. Aleluia. Mais, versículo 16. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Ora, irmão, sabe o que é dizer isto? Não sejais sábios a vós mesmos. Nós às vezes queremos levar as nossas lutas sozinhos e achamos que temos capacidade sozinhos de vencer. Às vezes nós estamos a querer ser sábios demais. Nós precisamos da ajuda dos outros. E nós nos fechamos. Versículo 17. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Deixa lá os outros. É Deus que nos vai recompensar. Deixa lá a prosperidade dos outros, deixa lá a riqueza dos outros. Deus te vai prosperar, a ti e a mim, glória a Deus. Versículo 20. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Eu vou-vos dizer uma coisa, é preciso fé para isto. Isto não é fácil, irmãos. Isto é que é o Evangelho. É por isso que Ele nos dá a fé, porque sem essa fé nós não conseguimos fazer isto que está aqui escrito. Você encontra ali alguma vez assim: Deus deu-te a medida da fé para que tenhas uma casa nova, para que fiques curado, para que andes aí cheio de saúde. Não fala nada disso. Está ali a falar da nossa maneira de viver o Evangelho, de viver o Evangelho, de viver o Evangelho. Aleluia! Como é que a nossa fé cresce então? Ela cresce, ela amadurece
na perseverança disto que acabamos de ouvir, da prática do Evangelho. Estou quase a terminar. Tiago 2. Vamos a Tiago 2. Tiago 2:22. Eu li esta passagem no nosso seminário e às vezes a pessoa pode pensar assim, mas a fé, como é que é e tal. E no versículo 22 diz assim, digam todos comigo, bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Irmãos, se a fé fosse aperfeiçoada por ouvir apenas a palavra de Deus, estávamos todos uns craques. Isto é uma mosquinha. A fé, ela é aperfeiçoada na prática das boas obras. As boas obras ligadas ao Evangelho. Eu falei isso no seminário, aqui neste último, e vou só dizer o seguinte, por exemplo, uma boa obra na prática do Evangelho é quando nós evangelizamos. E é também aquilo que acabamos de ler em Romanos 12. Quando Paulo nos exorta a amarmos-nos, a sermos cordiais, a vencer o mal com o bem, e vai por aí fora. Isso é que são as obras do Evangelho. E agora, veja, lembrando do meu exemplo como jogador de futebol, quanto mais eu treinava, mais apto estava para o jogo. Quanto mais nós todos praticamos estas boas obras do Evangelho, mais a fé amadurece. E por isso nós vamos encontrar pessoas novas de idade, em idade são mais novas, mas muito maduras na fé. E vamos encontrar pessoas às vezes mais velhas na idade, mas muito básicos, muito cá bebezinhos da fé. E agora eu pergunto, isso é uma injustiça de Deus? Será que Deus dá mais fé a uns do que a outros? Não. Ele dá a fé a todos por igual. A fé está aí, ela está presente. Está presente no Evangelho. E ela se aperfeiçoa na prática das boas obras do Evangelho. Então sabe o que é que está a faltar à igreja hoje? Você sabe o que é que está a faltar à igreja hoje? Não é conhecimento. As pessoas já sabem muito. Irmão João, as pessoas sabem muito da Bíblia já. Já nem é preciso grandes ensinos. As pessoas já sabem muito. Sabe o que é que as pessoas precisam? É viver o Evangelho, viver o Evangelho e deixarmos de tretas. É isso que está a precisar a igreja. Mais nada. Mais nada. E agora, para terminar, Romanos 10. Lá vamos ao tal versículo da fé vem, não é? Romanos 10. Versículo 17. Agora deixe-me explicar aqui uma coisa, que é o seguinte. Nós temos vindo a falar, a última série, o título era Não Mates o Evangelho, não é? Nós, sem querermos, podemos por vezes ter uma ideia errada e acharmos que a Bíblia se contradiz. Hoje nós estamos diante de um problema muito sério. Há traduções, revisões e muitas linguagens modernas feitas à Bíblia que isso pode se tornar um problema nos dias de hoje. Porque muitas vezes essas revisões, essas traduções, essas linguagens modernas, por vezes, ao quererem mudar para porem palavras mais
mais modernas tiram o sentido do que Deus quer falar ali. E provavelmente o que vamos ler agora, alguns têm versículos diferentes. Por exemplo, na minha Bíblia, a minha Bíblia, a tradução João Ferreira de Almeida, é das mais antigas, é corrigida, mas é das mais antigas, e eu aconselho, quanto mais antigo for a Bíblia, melhor. Não procure traduções modernas, porque em alguns casos já houve versículos que foram retirados e frases foram alteradas. E isso é perigoso, porque pode tirar o sentido que Deus quer falar. Por isso é que eu podia ter aberto hoje a reunião com este versículo, mas deixei-o para o fim de propósito, porque eu quis vos dar uma série de versículos para chegarmos aqui a este. Porque senão você ainda podia pensar assim, isto é da cabeça daquele rapaz. E diz aqui assim, Romanos 10, 17, no meu diz assim, eu vou ler: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quem é que tem este versículo? Tem? Agora, quem é que tem fé vem por ouvir? Fé vem. Alguém tem? Ali tem. Tem outros que dizem assim, a fé vem pela pregação. Pela pregação, não é? Pela pregação de Cristo, aí está correto. Mas há traduções que só falam pela pregação. E isso é perigoso, porque às vezes nós ouvimos pessoas assim, o que interessa é ouvirmos a pregação do pastor. Se ele prega assim é porque é assim, isso traz fé, não traz nada. A única palavra, por isso é que eu falei nos seminários, a única palavra que gera fé no coração de alguém é o Evangelho, é a palavra de Deus viva, é a palavra de Cristo, que desde a fundação do mundo tem sido pregada, primeiramente pelos profetas e nestes últimos dias pelo Filho. Hebreus 1, versículo 1. O Evangelho, essa que é a palavra viva, que gera fé, que faz com que a fé venha. Vem no sentido em que Deus dá essa fé. Deus dá essa fé. Então a palavra de Deus diz aqui assim, versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir. É evidente que ninguém pode ter acesso se não ouvir. Ninguém pode ter o dom, ninguém pode ter essa dádiva, ninguém pode ter essa medida se não ouvir. E o ouvir pela, diga comigo, pela, não é é pela palavra de Deus. Isto requer aqui uma ação contínua, pela. Eu estou na rua Diogo Cão. Eu estou na rua Diogo Cão. Outra coisa é dizer assim, eu estou a andar pela rua Diogo Cão. Quer dizer, eu não estou parado, há uma ação, pela. Então isto diz o seguinte, que o ouvir a palavra de Deus, e quando eu creio nessa palavra, a fé está concedida a nós. E agora, pela palavra de Deus, à medida que eu vou ouvindo, porque eu não conheço logo tudo numa vez, você não conhece o Evangelho todo num dia. Então, na prática de ouvir e de crer nessa palavra, então, meus amados, o que é que acontece? A fé vai se tornando cada vez mais madura. Mais madura. Porque reveja aí o versículo 16. Digam todos comigo, mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Há pessoas que não creem. E eu acho interessante a frase, nem todos obedecem ao Evangelho. Crer implica obedecer. Viver. Lá está, viver o Evangelho. Nós precisamos de viver o Evangelho. E à medida que nós vivemos o Evangelho, ela se vai aperfeiçoando. Então, de sorte que a fé é pelo ouvir. Quanto mais eu ouço
vou tendo mais acesso à informação do Evangelho, e quando pelo Evangelho eu vivo, ouço e vivo e obedeço, cada vez mais a minha fé se amadurece, se aperfeiçoa na prática das boas obras do Evangelho. Na prática das boas obras do Evangelho. Irmãos, eu quero dizer a vocês o seguinte, para finalizar esta mensagem, dizer o seguinte. Durante anos, nós ouvimos muitas coisas boas, certas, outras coisas nós temos vindo a descobrir com a palavra de Deus. Estaríamos um pouco, para não dizer muito, desviados do sentido. Eu deixo esta mensagem à vossa consideração. Agora há uma coisa que é certa. Se nós resumíssemos só a fé, que ela só vem por ouvir a palavra de Deus, eu volto a dizer, a Igreja de Cristo hoje estava ao máximo. Mas não está. Não está. Não está. Não está porque nós vemos muita competição. Só para título de informação, há pouco tempo um amigo meu, há longa data, tomou a decisão de sair de um certo ministério. Foi logo acusado, foi logo, como é que se diz? Um verme. Aquele homem saiu, já é um verme. E agora eu pergunto a vocês, irmãos, isto é prática do Evangelho? Chamarmos verme ao irmão só porque saiu daquela igreja? Isto não é prática do Evangelho. Isto não é fé. Isto é... eu não sei o que é que eu chamo isto. Quando nós ainda temos, às vezes, dificuldade em ajudar o próximo, em ajudar o nosso irmão. Irmãos, temos que ajudar. Quando alguém vem pedir ajuda, até no passado, se calhar essa pessoa podia ser um tipo que nos fez mal, mas se ele vem pedir ajuda, irmãos, e se eu posso ajudar, e se há em mim capacidade de o ajudar, então é-me requerido a mim essa ajuda, porque lá em Romanos 12, que acabamos de ouvir, diz lá assim, que se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Eu só termino neste versículo. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Eu pergunto aqui, honestamente. Eu falo para mim. Eu não sei ainda se eu era capaz de levar isto 100% ali. A minha fé, se calhar, ainda não está tão madura. Porque só de eu pensar que aquele tipo anda a falar mal de mim, o que eu tenho vontade não é dar de comer a ele se ele tiver fome, é lhe apertar o pescoço. É dar-lhe de comer, mas é com outra coisa. Falem lá abertamente, irmãos. É ou não é verdade? E às vezes, ouça, as poucas vezes que lá conseguimos fazer isto, a gente acaba de fazer isto, vai para casa, ai, nem quer ver mais à minha frente. Senhor, por favor, tira-me do meu caminho. Nós somos assim. E é por isso que a fé é necessária. A fé é necessária, irmãos, para isto, para vivermos este Evangelho maravilhoso de Jesus Cristo. E agora digo-vos uma coisa. À medida que a Igreja toda, no modo geral, consegue viver este Evangelho, meu Deus do céu, o mundo... Olha, eu vou dizer uma coisa, anda toda a gente aí chateada com as ideologias de género, com os gays, com isto e com aquilo, e a malta vai para os debates, e vai para a internet, e ataca este, e ataca aquele, e levas com isto, e levas com o outro. Há uma coisa que eu tenho reparado, e tenho pensado muito nisto, que é o seguinte, você sabe uma coisa, a missão da Igreja não é querer se intrometer nos assuntos todos que a sociedade fala. Nós não temos que opinar em todos os assuntos, porque senão vamos andar desfocados do verdadeiro assunto da Igreja, que é pregar e viver o Evangelho. E agora qual é o grande segredo?
Se a igreja pregar mais e viver mais o Evangelho, vos garanto, porque foi isso que Jesus disse, se Cristo for exaltado, Ele diz que Ele vai atrair todos a Ele. Como um ímã. Se Cristo for exaltado e se Cristo for vivido em nós, Ele está em nós, e se nós vivermos este Cristo que nós temos no nosso coração, as pessoas do mundo que hoje são contra a igreja e que falam mal e que são a favor da ideologia disto e daquilo, quando eles virem em nós a prática pura do Evangelho, eles vão todos querer isso. Eles vão parar de andar com essas coisas porque eles querem o Evangelho. Eles querem o Evangelho como pão para a boca. Como pão para a boca. E foi isso que no início muita gente foi atraída a Jesus, sabe porquê? Porque pregava-se o Evangelho. E daí veio muita gente à procura desse pão. Uns, se calhar, acreditavam na ideologia disto, daquilo. E sabe, nós não precisamos dizer à pessoa assim, tens que parar de pensar assim. Não, quando a pessoa ouve o Evangelho, ela própria toma a decisão, não quer viver mais assim. Não quer pensar mais assim. Se era gay, não quer ser mais gay. Se ela era isto, era aquilo, não quer mais aquilo, porque o Evangelho vai transformar a vida daquela pessoa. Porque o Evangelho carrega poder de Deus para transformar a vida de todo o ser humano. A igreja tem que se concentrar no Evangelho e na prática do mesmo. Na prática do mesmo. Crer nele de todo o coração e vivê-lo. 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 O resto, irmãos, é prémio. Estás doente, Deus te cura, é prémio. Estás a precisar de uma casa nova e Deus te abre um caminho e a casa nova vem, é um prémio que Deus te dá. Mas claro, é prémio, mas não ficas em casa à espera, tens de trabalhar, tens de fazer o teu melhor, tens de te esforçar. Não ficas de barriga para o ar na praia, não. É lutar, é trabalhar. Então, Deus, se te abençoar, é prémio para ti. É prémio para ti. É prémio para ti. Tudo o resto que vier de sucesso, de prosperidade, se Deus quiser fazer de ti a pessoa mais sucessa deste mundo, é com Deus. A pessoa mais bem sucedida deste mundo é uma coisa entre Deus e é Deus que faz isso na tua vida. É Deus que faz. Se Deus quiser fazer de ti a pessoa mais escondida deste mundo, Deus também te faz. Aleluia. Amém. Deixe esta palavra à vossa consideração. Que Deus vos abençoe ricamente. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Eu quero orar por vocês. Vou pedir ao grupo Louvor para chegar aqui.